Conjuntos é o mesmo que agrupamento, classe, coleção, sistema. Nós estamos muito acostumados com conjunto. Por exemplo, nossa família. Nossa família é um conjunto. Um mercado é um conjunto de produtos alimentícios. Dentro do mercado, eu tenho legumes, produtos de limpeza. Isso são subconjuntos do conjunto mercado. A papelaria. A papelaria é um conjunto de produtos escolares. Então, é um conjunto. E os itens que estão lá são elementos desse conjunto. Bom, mas aqui na matemática, o que importa para nós são os conjuntos numéricos, né? Isso é o que importa para nós. Então, vamos recordar. O primeiro que nós vimos de conjunto de números numéricos foi o conjunto dos números naturais. Então, os números naturais, com a letra N, ele engloba o zero e todos os números positivos. Olha lá, todos os números positivos. Então, vamos colocar aqui ele assim num conjunto. Olha lá, conjunto de números naturais. O outro conjunto que nós vimos foi o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros quais são? São os números negativos e também os números positivos. Observando aqui, o que nós vemos? Que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Olha lá, 0, 1, 2, né? E vai para o infinito. Ele está dentro desse conjunto aqui. Então, como é que eu posso fazer essa anotação aqui? Olha lá, eu posso englobar o conjunto dos números naturais e colocar aqui os inteiros. Então, aqui eu já posso fazer aqui uma escrita na linguagem da matemática, que os números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E posso também falar que os números inteiros contêm o conjunto dos números naturais. Então, como é que fica? Então, ó, os números inteiros contêm, então eu abro para quem contém os números naturais. E ao contrário, ó, os números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, o próximo conjunto que nós vimos foi o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são os números fracionários, são frações. Lembrando que todo número inteiro é uma fração também. Então, aqui, como é que eu posso colocar para escrever fração? Eu coloco ele em decimal, lembrando que é um decimal exato, não pode ser número infinito. Então, aqui eu posso representar 2,5, menos 2,5, menos 2,3, menos 2, e aí vai. E os positivos também, então pode ter 1,5, 1,7, 1,8 e vai para mais infinito. Então, quer dizer que os números racionais têm também aqui os números inteiros. Olha lá, ele aparece também os números inteiros. Então, como é que eu posso colocar aqui? Então, eu posso colocar, representar aqui que os números racionais englobam os números inteiros, que por sua vez englobam também os números naturais. Então, como é que eu posso colocar também aqui? Eu posso falar que os números racionais contêm, então vira para ele, olha lá, contém os números inteiros. Posso falar que os números naturais estão contidos nos números racionais. E depois nós vimos os números irracionais. Os números irracionais são aqueles números infinitos. Eles são infinitos, representado aqui por raiz. Então, por exemplo, raiz de 5, menos 5, né, é um número infinito. E vai. E aí,
os números positivos também. Então, raiz de 2, ó lá, e vai para mais infinito. Então, sempre aqui, somente números infinitos. Se eu fizer essa raiz não tem fim, essa raiz aqui também não tem fim, a gente coloca aproximadamente igual em alguns exercícios para efeitos de conta, mas são números infinitos. Então, eu não posso agora englobar aqui, porque ele não pertence, né, a esses números aqui, ele não engloba esses números aqui. Então, eu vou colocar ele aqui para fora. Ó lá, vamos colocar ele aqui. Vamos colocar ele aqui, ó. Então, números irracionais. Ainda, se eu englobar todos esses números aqui, naturais, inteiros, racionais e irracionais, aqui eu tenho o conjunto dos números reais. Então, os números reais englobam todos esses conjuntos. Outro modo que pode aparecer para você é escrito o conjunto desse jeito e pedir para você escrever o conjunto. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Então, x pertence aos naturais, tal que x é menor ou igual a 5. Bom, conjuntos naturais é aquele que começa pelo 0, 0, 1, 2, 3 e vai para mais infinito. Só que aqui é menor ou igual a 5, ou seja, ele vai somente até o 5. Então, vou começar do 0, 1, 2, 3, 4, e o 5 entra. Por quê? Porque tem o sinal de igual. Se não tivesse o sinal de igual, o 5 não entraria. Outro exemplo, x pertence aos naturais, tal que x está entre 1 e 6. Bom, então vamos colocar aqui, se ele está entre 1 e 6, e ele é natural, então o 1 não entra, porque não tem o sinal de igual. Então, vou começar pelo 2. 2, 3, 4, 5... Ó, e o 6 também não entra, porque não tem o sinal de igual. Então, esses números aqui estão nesse intervalo x aqui. Outro exemplo, x pertence aos inteiros asterisco, ou seja, são os inteiros que pode ser negativo e positivo, porém não tem o zero. E o x está entre menos 3 e 2, inclusive, porque tem o sinal de igual. Então, vamos escrever esse conjunto aqui. Então, eu vou partir aqui do menos 3, menos 2, menos 1. Não coloca zero, porque por causa do asterístico. Então, 1 e 2. Então, tanto menos 3 como 2 entraram porque tem o sinal de igual. Conjunto D, x pertence aos inteiros. Então, números negativos, 0 e números positivos. X é maior ou igual a menos 2. Então, do menos 2, passando pelo 0, é maior. Então, ele vai para infinito. Então, representa pelos pontinhos. Conjunto E. X pertence aos inteiros, tal que x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau. Então, vamos resolver a equação do segundo grau. Vou fazer pelo delta. Então, aqui, por Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara. Então, delta é igual b ao quadrado menos 4ac, que é um rascunho. Então, b é menos 8 ao quadrado menos 4 que multiplica 1, que multiplica 15. Então, menos 8 ao quadrado mais 64. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 15, 60. Delta é igual a 4. X é igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x é igual menos da fórmula, o b aqui vale menos 8. Mais ou menos raiz quadrada do 4 sobre 2 vezes a, o a é 1. Então, menos com menos dá mais, raiz quadrada de 4 é 2 sobre 2. Então, vamos tirar duas respostas daqui. 8 mais 2
10 dividido por 2, 5. 8 menos 2, 6 dividido por 2, 3. Bom, então agora encontramos 3 e 5. Atende. Atende, olha lá, x pertence aos inteiros, tanto 3 como 5 são números inteiros. E se aparecesse algum número aqui de fração, por exemplo, então não poderia entrar na resposta, porque fração é um número racional, e aqui ele fala inteiro. Então, vamos colocar aqui, então, o conjunto E, 3 e 5. Conjunto F, x pertence aos inteiros asterisco, ou seja, não tem zero. Tá o quê? X ao quadrado mais 3x igual a zero. Outra equação do segundo grau. Então, rascunho. Vamos fazer aqui a resolução. Então, aqui é uma equação do segundo grau incompleta. X é fator comum? Então, vamos colocar x em evidência. É mais rápido por esse jeito. X ao quadrado dividido por x é x, 3x dividido por x é 3, igual a zero. Então, aqui quer dizer que x é igual a zero e que x mais 3 também é igual a zero. Então, x é igual a menos 3. Então, encontramos zero, encontramos menos 3. Então, o que ele fala aqui? Que são os inteiros, quer dizer, vale negativo, então esse aqui serve como resposta, porém é asterisco, então o zero não pode entrar como resposta. Então, aqui o conjunto é menos 3. Então, só tem o menos 3, é um conjunto unitário. Conjunto G, x pertence aos reais, então agora vale qualquer número. Tal que x ao quadrado menos x mais 10 igual a zero. Então, outra vez, vamos resolver então a equação do segundo grau. Então, delta é igual b ao quadrado menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4ac, menos 4 vezes 1 menos 4 vezes 10 menos 40. Delta é igual a menos 39, olha lá. Então, não existe x, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nesse caso aqui, o conjunto G é um conjunto vazio. Eu posso colocar esse símbolo ou colocar o símbolo do vazio. Os dois estão corretos. Lembraram, então, dos conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais? Então, tá bom. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários. Obrigada, até a próxima aula.